Oi pessoal, 19 horas, hoje dia 19 de março de 2020 e vamos começar esse Instagram Live hoje falando sobre os desafios do setor de transportes com a crise do coronavírus, tá legal? Então, gostaria de agradecer aí a presença daqueles que estão entrando, muito boa noite para vocês, peço a gentileza que vocês cliquem nesse aviãozinho aí e enviem para todas as pessoas que têm empresa, que são executivos, que eles podem estar participando também desse webinário, né, importante para os nossos negócios, para a nossa carreira e, por que não, para as nossas famílias. Afinal de contas, toda a estrutura, né, financeira que nós temos hoje vem das nossas empresas, dos nossos negócios, dos nossos empregos. Então, dá boa noite ao meu amigo Márcio Lira, que é o fundador e o CEO da Angel Lira. Parabéns, Márcio, pelo trabalho que você faz de suporte aos transportadores. É por meio dos seus produtos que eu consigo ajudar bastante transportador a potencializar o seu negócio. A Angel Lira também tem feito um trabalho incrível na divulgação, no apoio dos seus clientes, dos seus parceiros em relação ao coronavírus. Então eu tenho muito orgulho aí de ser amigo do Márcio e parceiro aí da Angel Lira. Então vocês sigam aí o Instagram da Angel Lira, que ele tem compartilhado. Inclusive compartilhei um vídeo que a Angel Lira desenvolveu, um material muito interessante. Depois eu vou divulgar de novo aqui nas nossas redes sociais da Consult e do Instagram. Um material bastante esclarecedor para os motoristas. E nós vamos falar disso hoje aqui nas nossas redes sociais. Também gostaria de agradecer o apoio da Conjovem Nacional, da Conjovem Joinville e da Conjovem Campinas na divulgação desse nosso webinário. Queria agradecer o Citran, o Cetran e o Sindicamp também por ter me ajudado na divulgação desse webinário e atendendo a solicitação de tantos de vocês que eu estou investindo tempo aqui hoje para a gente falar sobre essa crise do coronavírus. Tá legal? Então, nós vamos começar. Eu fiz essa abertura para poder dar tempo que as pessoas vão entrando, tá? E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, nesse início, dizer o seguinte: essa crise do coronavírus, ela era imprevisível, tá certo? Não há como a gente prever uma crise do coronavírus, não há como a gente prever uma crise asiática, não há como prever uma crise do petróleo que está acontecendo agora, tendo em vista a briga entre Rússia e Emirados Árabes, a Rússia e a Arábia Saudita. Não tem como se prever esse tipo de coisa. Esse tipo de acontecimento, eles são imprevisíveis, né? Agora, você achar que o dólar, a bolsa, a crise do coronavírus, os problemas do Congresso, eles são fatos que estão impedindo o seu negócio de prosperar, eu tenho que dizer o meu primeiro comentário mais duro para vocês, tá certo? Que não existe isso, tá? Os fatores externos ao nosso negócio, eles são desafios que nós temos para prosperar nosso negócio, para gerir as nossas equipes e inclusive para manter a nossa estrutura familiar. Mas o que acontece é que, se vocês pararem para pensar, todos esses desafios, e aí eu estou falando no caso de Brasil, todos esses desafios estão para todos, correto? Então o transportador A, o transportador B, eles também estão sendo impactados pela crise do coronavírus, né? Todos eles têm o mesmo cenário externo. O que diferencia o sucesso das empresas não é o ambiente a qual ela está inserida, e sim aquilo que ela tem feito da porta para dentro. E aí a gente toca de novo num ponto muito importante, que é o termo, né, em inglês a gente chama de accountability, e que em português aí se tropicalizou o termo de autorresponsabilidade. Então essa autorresponsabilidade nada mais é do que eu aceitar que eu sou o único responsável pelos resultados que eu tenho. Então quando eu sou autorresponsável, eu sei que eu tenho condições de superar desafios que o meu externo traz para mim. Afinal de contas, nem todas as empresas vão se dar mal com o coronavírus. Todas as empresas passarão por dificuldade,
todas as empresas terão impactos logísticos, mas elas sairão, muitas delas, mais fortes, mais resilientes, com um mindset diferente. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de crise. É a gente aproveitar as oportunidades para que a gente possa crescer. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2008, o ano que teve uma das maiores crises econômicas do planeta, foi o ano que surgiu o Airbnb. Quando foi na crise do café em 1929, 30, quando teve a crise do café, criou-se o Nescafé, né? O Uber, que surgiu em 2009, também logo depois da crise de 2008, também foi como se fosse uma alternativa a tudo aquilo que a gente passou. Então, nesse momento, é um momento em que a gente tem que repensar o que é que a gente pode fazer no nosso negócio, pensar em inovação e saber que todos os outros estão passando pela mesma situação. Quem já foi nas minhas palestras sabe a história da onça. E aí eu não vou contar aqui, né? Porque eu quero que vocês continuem interessados em ir nas minhas palestras. Mas assim, nós temos que estar atentos às oportunidades. Então, quando nós não temos tempo de trabalhar a gestão das nossas empresas, a gente acaba sendo surpreendido pelas crises, e aí todos são surpreendidos, mas a forma com que você reage ao que lhe acontece é o que vai dar o sucesso do seu negócio. E é o que vai dar o sucesso da sua carreira. E é o que vai fazer com mais cedo possível você saia dessa situação. As crises, elas têm por mais que elas sejam diversas, uma é do petróleo, outra é do coronavírus, outra é da economia, queda da bolsa, isso e aquilo outro, elas têm algumas coisas semelhantes. Como, por exemplo, a imprevisibilidade de quando elas vão terminar. Normalmente, as crises, ela tem um dia para começar, mas ela não tem um dia para terminar. E eu queria dizer para vocês que, no meu ponto de vista, a crise do coronavírus tem uma data para acabar. No Brasil, a crise do coronavírus tem uma data para acabar. E essa data, por exemplo, essa quarentena, remotamente durará mais de 90 dias. Então, 90 dias sendo a pior situação, você já sabe que essa crise vai durar 90 dias. Então você pode sim parar, se reunir com pessoas relevantes do seu negócio, com seus consultores de estratégia, ou com seus sócios, ou com alguém que você confia, e você traçar um plano para esses 90 dias. E aquela história, pessoal, uma empresa, ela também obedece às leis da economia, elas são parecidas às vezes com as leis da física. Se eu estou andando num veículo, né, estamos falando de transporte, então se eu estou andando no meu caminhão e eu paro o meu caminhão, depois para que eu tenha que sair de novo, eu tenho que vencer a inércia da parada. Né? Se o caminhão está andando, mas devagar, é mais fácil ele retomar. A retomada ela é mais fácil do que eu começar de novo. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso aí? É que nós precisamos entender que a quarentena não é férias. A quarentena não é férias. A quarentena, temos que usar a quarentena como uma oportunidade de repensar o nosso negócio e de traçar estratégias para que nós possamos sair mais fortes, né, ao final da crise. Os pilotos de Fórmula 1, tá certo? Quem gosta de corrida, Fórmula Truck, qualquer tipo de corrida, de competição de carros, você começa a acelerar já no meio da curva. Então você vem na reta com o pé embaixo. Quando você chega no final da reta, você tira um pouquinho o pé e pisa no freio. E logo em seguida, quando você está terminando o ponto lá em que a força centrípeta, né, ou centrífuga, que é a reação da centrífuga, quando você está terminando aquela força que quer te jogar para fora da pista, você já tem que dar o pé embaixo de novo para que você saia tracionado. E é exatamente isso que eu prego, é aquilo que eu tenho recomendado para os meus clientes durante o coronavírus, a crise do coronavírus. Para nossa alegria, tá certo? Para nossa alegria, essa semana, já em meio à turbulência do coronavírus, eu anunciei para vocês que nós fechamos um grande negócio com um grande embarcador.
estamos aí avaliando qual é o melhor momento de começar. Hoje mesmo eu estava discutindo com o meu time 3 transportadores que devem vir fazer parte da nossa carteira de clientes. Então essas empresas, esse embarcador, esses 3 clientes são clientes que estão pensando como eu, que estão pensando em usar esse momento de uma baixa de produtividade, de uma baixa em rituais de gestão presenciais para poder se preparar exatamente para já sair tracionado quando as coisas voltarem ao normal. Então assim, sendo muito prático, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós temos um certo conforto, como eu falei, porque essa crise é uma crise que tem data para terminar, tá certo? Essa crise tem data para terminar, diferente de outras crises que nós vivemos, crise política, crise econômica, que a gente não sabe quando termina, entendeu? Hoje a gente, por exemplo, não sabe quando que o petróleo vai chegar de novo a um patamar de $70 o barril. Né? Se bem que essa crise não é muito nossa, isso é uma crise das multinacionais, né, de exploração de petróleo. Então eles estão com esse desafio, porque eles não sabem quando vai voltar. Agora nós sabemos quando a quarentena deve terminar. É só a gente olhar para trás o que aconteceu com outros países. E num pior cenário, mesmo a Itália, em 60 dias, vai ter passado por isso. É óbvio que com muitas perdas, que é o que a gente espera que não aconteça no Brasil. Mas eles vão passar por isso. Então não adianta a gente ficar paralisado, a gente ficar desesperado, porque senão nós vamos demorar demais para poder retomar a nossa vida normal, os nossos negócios e, consequentemente, o nosso faturamento, a nossa lucratividade. Tá certo? Agora, falando sobre uma coisa mais prática, sobre uma gestão mais prática para as empresas de transportes, então vamos lá. Quais são as recomendações que eu tenho dado para os meus clientes? Tá? Eu vou dizer o como, infelizmente a gente não tem tempo para isso, mas o que eu tenho falado para os meus clientes, os pilares que a gente vem trabalhando, eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Então, por exemplo, primeira coisa que eu tenho feito nos meus clientes é fazer um levantamento de todos os profissionais que trabalham na empresa, quer sejam motoristas, quer seja um time de suporte, que tenham mais de 60 anos. Então nós fazemos esse levantamento e logo que possível nós damos férias para todos os profissionais acima de 60 anos. Então isso aí é uma coisa que a gente faz quase que de imediato. Bem, feito isso, todos os demais profissionais que a gente pode dar pode mandar eles para casa para que eles possam trabalhar em home office, a gente também tem feito, ok? A gente providencia isso, às vezes notebooks, internet via pacote de dados para eles, e a gente estuda rituais de gestão, reuniões, treinamentos, relatórios que eles têm que apresentar para a gente faz uma agenda de trabalho para que eles possam trabalhar remoto, aquelas empresas que ainda não estavam estruturadas para trabalhar home office, tá certo? Então a gente cria isso aí. Depois, o que eu tenho sugerido é que as próprias lideranças das empresas, elas trabalhem um vídeo online, com as próprias lideranças das empresas, falando para todos os colaboradores e para as suas famílias, explicando a situação, explicando esse momento e tranquilizando. As redes sociais hoje nos inundam de uma enxurrada de informações, muitas delas que a gente chama de fake news, e as pessoas vão ficando nervosas, apavoradas, principalmente as pessoas com mais de 60 anos, que estão com a restrição de mobilidade ainda maior. Essas pessoas estão ficando deprimidas e nós vamos ter uma série de outros problemas que não necessariamente a própria doença em decorrência do coronavírus, né? Nós temos problemas idosos, tem muito idoso carente. Então, para você que está me escutando aí, o meu pai tem 75 anos, a minha mãe tem 70 anos, são pessoas extremamente ativas, vivem viajando o mundo todo para visitar os filhos, os netos, e eles estão bastante tristes por estarem dentro de casa. Então nós temos um ritual de ligar para eles, de mandar mensagem para eles, de mandar vídeos engraçados do YouTube. A gente faz vídeos com as crianças e manda para eles. A gente faz webinário,
live, sei lá, chamadas ao vivo com eles, e brinca, e conta piada, e faz um monte de coisa. Isso vai gerando, vai matando essa saudade, vai diminuindo a nossa ansiedade e vai fazer com que a gente passe bem e rápido por tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então isso a gente deve fazer tanto com os nossos colaboradores quanto com os nossos familiares. Uma outra coisa importante é que a gente deve disponibilizar, obviamente, tá certo? Álcool em gel para todos os motoristas e instruções para eles em relação aos pontos de parada. É muito importante que eles minimizem pontos de paradas que sejam muito lotados ou em momentos lotados. Eles podem começar a fazer os horários de refeição em horários alternativos, esticar às vezes um pouquinho mais a jornada, sempre, obviamente, obedecendo os limites legais e do cliente, mas organizar a jornada para que ele não pare para almoçar, por exemplo, meio-dia a 2 da tarde. Ele pode parar 11 horas ou ele pode parar 2h30 da tarde, né? Vai levar num lanchezinho na cabine, na parada de 15 minutos dele ou de meia hora, dependendo da empresa, ele faz aquele lanche e ele pode desviar, né? Se livrar um pouco desses momentos de lotação, né? Que tem os pontos de parada, que os melhores pontos de parada normalmente são bastante movimentados. Alguns outros rituais de gestão têm nos preocupado e a gente tem encontrado alternativas. Então as reuniões, né, de feedback de viagem, as reuniões de operações, reuniões de segurança com as equipes, com os motoristas, sempre que possível fazer online, né? Para as transportadoras que têm algum padrão do embarcador, negociar com o embarcador para que essas reuniões possam ser online. As reuniões, inclusive, podem ser gravadas via YouTube, né, ou gravadas via Zoom, que é uma ferramenta muito boa, até 45 minutos, ela é gratuita, www.zoom.us. Inclusive uma das empresas que mais tem crescido, né, enquanto várias empresas têm caído nas bolsas de valores mundiais, o Zoom tem crescido de forma bastante relevante, porque é uma ferramenta muito boa de home office. Então ela fica valorizada nesse momento que todos nós estamos em casa. Então você pode usar essa ferramenta como gravação, como fazer reuniões com a sua equipe de motoristas para que vocês não fiquem presenciais. Outro ponto importante é empresas que têm uma política bastante restritiva em relação a álcool e drogas, que tem testes com etilômetros diários. Esse teste já tem um risco bastante relevante. Então o ideal é negociar com o embarcador para que esse teste, ou ele não seja realizado nesse momento e você faça o teste de urina, tá certo? Ou você simplesmente coloque o teste para ser realizado pelo próprio motorista, onde ele segura o equipamento e o dispositivo, né, que ele sopra um canudinho, e ele sopra aquilo ali, tá certo? Na mão, e depois ele já tem que passar álcool em gel na mão e deixar o bafômetro lá, e ele mostra através de um local de atendimento com um vidro para o supervisor dele, provando que ele teve 0. Então essas coisas são coisas importantes que nós temos que nos cuidar para evitar que esse negócio se alastre mais. Tá? Uma outra coisa que é muito comum nas transportadoras, praticamente em todas as transportadoras, existe a questão da prestação de conta do motorista. Então essa prestação de conta, de novo, também deveria ser feita de duas maneiras. Ou você criar um local parecido com aqueles de filme, né? Lembra? Quando nos filmes, alguém vai visitar um presidiário, que ele está lá separado por aquele vidro, tá certo? Então ele está separado pelo aquele vidro e ele conversa com o motorista ali por aquele vidro, tá certo? Ou então o motorista faz a prestação de conta através de um envelope plástico ou um envelope de papel, e ele coloca a prestação de conta no papel, e o cara de operações, ele vai recolher aquele envelope utilizando luva, faz aquela conferência e depois ele joga o envelope fora, tá certo? Então são ideias que a gente tem para poder minimizar os impactos na operação, e a gente sabe, né, o próprio a NTC Logística
O próprio Ministério dos Transportes tem feito campanhas muito bonitas, dizendo que todos nós que somos atividades de suporte devemos ficar em casa, até porque os nossos motoristas eles têm que estar no campo, têm que estar na estrada para poder suprir o país. Então, um trabalho de muita coragem de vocês, transportadores, e que eu tenho o maior orgulho de estar ao lado de vocês, ajudando vocês nessa jornada. Tá? Uma outra coisa muito importante é a gente ter um comitê de crise, que é isso que eu tenho falado para vocês. Mesmo as empresas pequenas, elas têm que ter um momento onde as lideranças parem para discutir as estratégias. É importante que isso tenha uma frequência muito grande, se possível diariamente. Diariamente a gente ter essa reunião do comitê de crise para que a gente possa deliberar as ações dos próximos dias. As coisas estão mudando muito a todo momento. Vários estados estão fechando fronteiras, estão colocando restrições para órgãos públicos e por aí vai. Então nós temos que estar acompanhando isso diariamente e discutindo com as pessoas de decisão da empresa para que a gente possa estar bem antenado e possa tomar as ações certas frente àquilo que está acontecendo. Um outro ponto importante é você ter um bom jurídico e uma boa contabilidade nesse momento, um bom contador. Graças a Deus, no caso da Consult, a gente tem a doutora Giovana, a gente tem o João, e a gente é muito bem informado sobre todas as derogations, todos os waivers, né? Que na verdade são, como é que eu posso falar? São mudanças de curto prazo na legislação para poder minimizar os impactos da crise do coronavírus para todos. Então, está sendo estudado aí uma pausa de 90 dias, aí, por exemplo, para alguns recolhimentos de impostos para empresas do Simples. Existe ainda uma possibilidade de você deixar de pagar boletos aí por 30, 60, 90 dias. Tudo isso está sendo estudado pelo governo e isso está saindo meio que a conta-gota, todo dia, baseado no termômetro da crise. Então a crise aperta um pouquinho e o governo responde, né? Até porque tudo que o governo flexibiliza normalmente impacta no orçamento do governo. Ou cai a arrecadação, ou ele tem que disponibilizar dinheiro, recurso. Então ele faz isso a conta-gota. Então isso sai diariamente. Então é diariamente que a gente tem que acompanhar essas notícias, estar bastante antenado, né, para poder a gente realmente levar vantagem no bom sentido de eventuais waivers, como eu tenho chamado, de que o governo possa trazer para as empresas. Tá legal? Então, assim, sendo bem objetivo, era isso que eu tinha separado para trazer para vocês. Eu não queria trazer mais do mesmo. Então, eu tenho certeza que várias coisas que eu trouxe para vocês aqui hoje, até então ninguém tinha falado. Algumas outras, obviamente que sim, né? E aí eu fico à disposição também para responder algumas perguntas de vocês aqui, tá bom? Mas enquanto vocês vão fazendo as perguntas, e eu vou pedir para a Vanessa que está aqui comigo, se aparecer pergunta aí, ela cantar aqui para mim, eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal, nós temos um passo a passo importante. Nós temos um passo a passo importante que eu queria dizer para vocês agora qual é, tá certo? Deixei para o final a parte mais importante, que é o resumo daquilo que eu queria dizer para vocês. O primeiro passo é que, baseado nesse tempo de crise que nós vamos ter, né, que é a crise muito forte nos próximos 90 dias, e depois isso vai atenuando com a recuperação com a liberação da quarentena e a movimentação, a reabertura das empresas e indústrias, eu queria dizer para vocês o seguinte, que falando da empresa propriamente dita, eu não estou falando de questões humanitárias, que obviamente que são prioridade, mas a coisa mais importante que nós precisamos fazer agora é proteger a saúde financeira da empresa. É proteger a saúde financeira da empresa. Então é nesses momentos de crise que a gente vê quem são as empresas que vêm fazendo o dever de casa, quem são as empresas que têm caixa, quem são as empresas que tinham uma gestão financeira adequada, porque é no período de turbulência que você mostra
quem você é, tá certo? Porque as empresas que não têm caixa não têm outra alternativa a não ser cortar 100% dos custos. Ela vai ter que cortar 100% dos custos que não sejam aqueles que botam o caminhão para rodar. Todos os outros custos, inclusive os bons, como por exemplo projetos de crescimento, projetos de inovação, projetos estratégicos dentro da empresa, ela não vai ter condição de manter. Ela não tem condição de manter porque ela não tem caixa. Provavelmente o seu faturamento vai ser impactado. Se ela não tem caixa e o faturamento impactado, ela não tem outra alternativa a não ser realmente reduzir todos os custos que são possíveis e impossíveis. Ela tem que botar diesel no caminhão e pagar o motorista e botar na estrada. É isso que ela vai ter que fazer. Para aquelas que não forem parar completamente. Entendeu? Então a coisa mais importante que vocês têm que ver é a saúde financeira da empresa de cada um. Reuniões diárias com fechamento de caixa, com o pessoal do financeiro de vocês, avaliando sempre a DRE, avaliando sempre o contas a pagar das próximas semanas, o contas a receber, integração com a logística para saber quais são os clientes que estão parando, quais que não estão, colocando os motoristas ou de férias, ou colocando a equipe toda de férias coletivas, obviamente sempre amparado com o seu jurídico, para poder você minimizar os seus custos. Parou o escritório, bloqueia a internet do escritório, né? Corta as assinaturas que tiver disponível no escritório, já que está todo mundo em casa. Então são exemplos que nós estamos falando, né, que podem ser importantes. Muitas vezes você vai ter que pagar aí 1, 2 centavos a mais de diesel, pegando um prazo maior com o fornecedor, caso você não consiga, né, manter o mesmo preço, porque às vezes você paga à vista, nesse momento de incerteza é muito melhor você pagar com prazo do que às vezes você ter um menor preço, se você não tem caixa, tá certo? Outra coisa importante é você reestruturar os rituais de gestão presencial da sua empresa. Então tenta eliminar os rituais de gestão. Flávio, o que é que você tanto fala de ritual de gestão? Ritual de gestão são isso, são reuniões diárias, são reuniões de comitê, são prestações de conta, são reuniões de análise de resultado. Isso é que são rituais de checklist em caminhão. Tudo que for feito presencialmente, ele deve nesse momento ser preferencialmente interrompido ou colocado para uma forma remota. Você tem que buscar uma eficiência home office. Como é que você faz isso? Você pode fazer isso através de várias plataformas e vários apps que nós temos. Então, por exemplo, na Consult, a gente usa o Zoom para webinários, a gente usa o Slack como forma de comunicação, para a gente não ficar muito no WhatsApp. Quando eu estou usando o WhatsApp dentro da empresa com os meus colaboradores, outras pessoas estão usando o WhatsApp, familiares estão usando o WhatsApp, então a gente está migrando para o Slack, né? Se escreve S-L-A-C-K. Para uma equipe pequena ele é gratuito, então é muito bom. A gente usa o Google Agenda para poder marcar os compromissos, isso é importante para você estar à distância marcando os compromissos. A gente também usa o Trello. Um outro ponto de resumo que eu queria falar para vocês era da questão da imprevisibilidade, né? Acabou a previsibilidade, então hoje nós temos que ser muito mais rápidos, muito mais ágeis, então a gente tem que ter modelos de gestão que viabilizem isso. Então para aqueles que podem, para aqueles que têm caixa de manter a empresa funcionando, obviamente num ritmo um pouco menor, mantenham seus projetos, mantenham suas reuniões online, né? Não parem as empresas. Porque se vocês pararem as empresas, para vocês colocarem ela de novo num patamar que elas estão hoje, vai ser muito mais duro. Agora, infelizmente, essa recomendação é para quem tem caixa. Quem não tem caixa, infelizmente, eu não vejo outra saída a não ser realmente interromper tudo aquilo que for possível, cortar tudo aquilo que for possível, porque pode não ter fôlego de sair do outro lado aí com essa crise que eu prevejo no mínimo 90 dias, tá entendendo? Quer dizer, no mínimo 90 dias não, vai ser uma crise de 90 dias. Depois disso, as coisas vai ter maior faturamento. Pode não estar no patamar que estava há uma semana atrás, tá certo?
Então, esse é o resumo do que eu queria trazer para vocês, tá bom? E dizer aquela frase que vocês estão cansados de ouvir. Pessoal, crises são momentos de reflexão e que nos trazem grandes oportunidades. Grandes oportunidades como, por exemplo, de pensar, será que o meu negócio ele é importante para a sociedade ou ele é um negócio que ele é facilmente descartado ou substituído, né? Então, porque os negócios que, quando você não é relevante para a sociedade, quando você não é relevante para o seu cliente, nesse momento de crise vai ser o primeiro a ser cortado, né? Então é diferente um transportador que transporta combustível, um transportador que transporta alimentos, um transportador que transporta remédio, para um transportador que transporta linha branca, para um transportador de veículos, para um transportador de autopeças. É totalmente diferente, né? Esses que estão em um mercado mais supérfluo provavelmente vão parar, enquanto os outros vão ser afetados pela demanda, né? Mas vão continuar. Os combustíveis não vão parar, os químicos não vão parar, os remédios não vão parar, os alimentos não vão parar, tá certo? Enquanto que outras coisas provavelmente vão parar, tá bom? Então é isso, eu desejo sinceramente toda a sorte do mundo para nós, e a sorte que eu falo é aquela, né? De quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É essa sorte que eu desejo para vocês, para todos nós, que a gente passe por essa crise e saia mais forte do que a gente entrou nela, e que a gente possa contar aí para os nossos netos ou para os nossos filhos que não são grandes, né? Quando eles forem bebê ou não tiverem nascido, a gente olhar para os nossos filhos e dizer assim, olha, eu vivi a crise do coronavírus, passamos bem e nós aprendemos isso, e deixar um legado aí para a humanidade. Essa crise do coronavírus, ela traz um legado para a humanidade, ela não tem classe social, a gente vê várias pessoas, inclusive as primeiras a terem estado grave, muitas pessoas bem-sucedidas e ricas morrendo, até porque elas contraíram essa doença em viagens internacionais, em viagens caras, né? Então realmente é algo para a gente refletir, para a gente aprimorar a nossa espiritualidade, aprimorar a nossa estratégia, aprimorar a nossa gestão, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com que as perguntas sejam feitas aqui nos comentários, e aí eu respondo para vocês de forma particular ou nos comentários dessa live depois, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e em breve a gente se encontra de novo. Tchau!